until you find another way to harness what you seek. Manifesto. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head, like Brazil sent on the distance when the devil. Você sabia que existiu na Bíblia toda uma geração que se esqueceu de Deus? E talvez nós estamos fazendo parte novamente dessa geração e você está fazendo parte disso sem perceber? Hoje vamos estudar o livro de Juízes, capítulo 2, esse texto impactante do Antigo Testamento. E a pergunta que devemos nos fazer é essa: será que essa geração se repete e somos nós? Se você ama a palavra de Deus, já vai deixando seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Vamos para a vinheta. Olha o que Juízes 2 nos revela a partir do versículo 10 até o versículo 15. Depois que toda geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que se esqueceu do Senhor. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado da terra do Egito, e agora começaram a adorar vários outros deuses dos povos ao redor, provocando a ira de Deus. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e aos seus postes sagrados. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou na mão dos seus invasores que os saqueavam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles, para os derrotar, conforme Deus havia advertido e jurado. E grande angústia dominava todo o povo de Israel. Israel serviu ao Senhor durante muitos anos, enquanto Moisés e Josué estavam com eles. Porém, uma nova geração surgiu e nesse momento eles não mais conheciam o Senhor, nem as obras que Deus havia feito por eles. Resultado: idolatria, juízo e sofrimento. Eles tinham herança espiritual, mas não tinham relacionamento com Deus. Eles tinham uma herança de um passado glorioso, mas um futuro tenebroso. Após a morte de Moisés e Josué, era preciso que líderes fossem colocados e escolhidos para conduzir o povo de Israel. E é isso que retrata o livro de Juízes. Uma época difícil e muito conturbada desse povo. Um dos capítulos mais intrigantes do livro de Juízes é exatamente o capítulo 2. Trata-se de um resumo dos hebreus assim que chegaram à Terra Prometida. É também um retrato de nossas vidas, mas a verdade é que podemos ser bem diferentes. Sem Josué no comando e sem ninguém reconhecido para liderar, o povo recebe a terra que lhe fora prometido. Mas precisa ser reconquistada. Para isso, Israel teria um conjunto de mandamentos, ordenanças que haviam sido deixados, mas isso nunca foi o forte do povo, a obediência. E, mais uma vez, isso vai lhes custar muito e muito caro. A comparação com a graça, então, é inevitável. A diferença é que a graça não precisa ser conquistada, diferente da terra prometida, porque a graça foi conquistada por Jesus quando derramou o seu sangue na cruz do Calvário. É um favor imerecido. Por isso, é tão difícil entender como alguns acham que a salvação se perde. Não se perde a salvação, porque só se perde a salvação quando você mesmo se salva, através dos seus atos. Mas como os seus atos, não podem te salvar, você é salvo. Isso está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Não há salvação através de obediência de mandamentos, porque a obediência de mandamentos não produz graça, mas produz bênção. E o povo de Israel não estava produzindo as bênçãos, e sim produzindo maldição. Diante da desobediência do povo, relatada em Juízes capítulo 2, Deus vai lembrar a eles a aliança firmada por ambos. Antes da escolha da desobediência, Deus pergunta: por que fizeste isso? A resposta do povo no versículo 4 do capítulo 2 é choro. Além do choro do povo,
Eles vão cultuar ao Senhor. Eis o retrato do ser humano. Quando o ser humano ouve a voz de Deus e se arrepende, ele chora. Mas ele também cultua. E isso é a expressão da alegria. Juízes mostram, então, que o povo não amava a Deus, apesar de Deus amar o povo. O povo não amava sinceramente a Deus, como nos dias de hoje. Há 139 referências aos deuses antigos e os deuses falsos, cananeus do Antigo Testamento. Dessas 89 são referências diretas a Baal, 40 ao deus Aserá e 10 a deus Astarote. Isso é chamado então de balaísmo, culto cananeu, quando Israel ocupou a terra. Esse culto era feito para aumentar a fertilidade da terra, através de relações sexuais ilícitas com prostitutas culticas. Então nós vemos muito erotismo, muita banalização e sexo, exatamente como temos visto hoje no Rio de Janeiro. Balaal apresentava um culto cheio de experiências. Além das experiências sexuais, Balaal seduzia a oferecer soluções rápidas, orgias, e exatamente como alguns grupos religiosos têm feito nos dias atuais. O marketing de Balaal é irresistível. A medida da iniquidade está no limite, e em breve o cálice da ira vai ser derramado, e nós veremos a ira do Senhor chegando para aqueles que são adoradores de Baal do nosso século. Não apenas as pessoas que, como nós falamos, estão no mundo, mas os adoradores de Baal dentro do Israel de Deus, como vemos em Juízes, a igreja do Senhor. Esse texto não é apenas histórico, ele é profético. Ele nos ensina para vivermos não apenas para que esse texto caia no esquecimento. Nós devemos, como pais, jovens, anciões da palavra, ensinar a viver a palavra. Se queremos de fato avivamento, precisamos começar rápido, principalmente dentro das nossas casas. Devemos orar para que essa geração volte a conhecer o Senhor. Essa geração se volte para Deus, para que nós possamos viver um avivamento e uma restauração da nossa nação. Se essa mensagem falou com você, se inscreva no canal, deixe seu like e comente aqui. Eu quero ser uma geração que conhece a Deus e compartilhe com outras pessoas. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.